Salve, bucaneiros e bucaneiras! Sejam bem-vindos a mais um texto, a mais um vídeo, a mais um encontro, a mais um momento de troca e compartilhamento dos nossos saberes aqui via canal literário O Equador das Coisas. Hoje trouxe para vocês este livro, Contos Africanos dos Países de Língua Portuguesa, da editora Ática, publicado no ano 2009 e organizado por Rita Chaves, com ilustrações do Apo Fouzek. Muito bem, é o volume 44 desta coleção, Para Gostar de Ler. Muito interessante, é uma coleção que possibilita uma amplitude de leitura, principalmente para o público mais jovem, bastante razoável, fazendo com que essa categoria de leitores se interesse cada vez mais por literatura, né, de boa qualidade. Muito bem, aqui nós temos 10 contos reunidos, divididos por seus respectivos países, né, de origem. Temos 3 contos do Moçambique, um conto de Cabo Verde, um que representa São Tomé e Príncipe, um que representa Guiné-Bissau e 4 contos que representam Angola. Os escritores que fazem parte desta pequena antologia de contos são: de Moçambique, Mia Couto, Luiz Bernardo Rouana e Nelson Saúde. De Cabo Verde, quem representa é o escritor Teixeira de Souza. De São Tomé e Príncipe, Albertino Bragança. De Guiné-Bissau, Odete Costa Semedo. E de Angola, os escritores escolhidos são Ondiaki, José Eduardo Agualusa, Boaventura Cardoso e Luandino Vieira. Para quem conhece um pouco da literatura africana, de uma maneira geral, você percebe aqui nomes que participam daquela raiz, daquela árvore, daquele panteão literário que fundamenta boa parte do que a gente conhece hoje por literatura africana. Então, em termos de seleção, não temos muito do que reclamar aqui. Bons nomes que certamente trazem uma amostra, mesmo que pequena, do que é a literatura africana e do que a gente precisa entender por literatura africana nos dias de hoje. A principal característica do livro, para começar uma espécie de discussão aqui, é uma aproximação muito grande com o fantástico, com o sobrenatural, posso dizer assim, com o mágico. E a gente pode até fazer uma ligação com o que aconteceu aqui na literatura latino-americana, na década de 60, 70 do século passado, com o boom literário. Escritores como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Bioy Casares, Isabel Allende e assim por diante, Scarmeta, tantos outros,
criaram aqui na América do Sul uma espécie de movimento literário que burilava com esse lado mágico, fantástico da vida, criando personagens incríveis, cenários incríveis e histórias não menos incríveis. Muito bem. Este livro aqui, ó, demarca um território muito importante, que é, sem dúvida, muito massacrado historicamente. A África, como todo mundo sabe, é o berço da civilização. A gente deve ao território africano muito de nossa origem, de nossa existência. Mas este livrinho aqui, ele possibilita ir um pouco além. Nesses contos aqui, apesar da aura juvenil, jovial dos contos, você percebe uma preocupação muito, muito firme em afirmar a questão da liberdade, né? Conquistada através de muita luta, de muita resistência, de muito coletivismo em prol dos próprios africanos, né? Desses países que têm como língua oficial, podemos dizer assim, o português. Apesar de cada país desses também terem seus idiomas nativos, né? Muito fortes, muito proeminentes também. Aqui você tem uma ideia básica do que representou essa reconquista do território africano por parte dos próprios africanos, principalmente em decorrência da invasão, né, da tentativa de colonização portuguesa lá nesses territórios. Então, é um excelente começo, posso dizer assim, para você que se interessa por literatura africana de um modo geral. Aqui você vai ter uma boa base de enfrentamento para com esses assuntos, né, esses temas. Liberdade, resistência, povo africano, língua, como foi e por que foi que se deu as guerras, as batalhas de colonização portuguesa, né? Entre tantas outras coisas que permeiam esse sufocamento que a África vem passando século após século, essa tentativa de abrandamento de sua importância e de exclusão que o mundo ocidental, principalmente o bloco que domina comercialmente o mundo, tem feito com estes povos. Muito bem. Tá aí a dica para vocês. Editora Ática, volume 44 da coleção Para Gostar de Ler, Contos Africanos dos Países de Língua Portuguesa. Ok? A África e o Brasil são separados por um oceano. O mar, porém, não é suficiente para afogar o que os une. As semelhanças nos gestos, no paladar, no canto, na miséria, na violência, em certa alegria melancólica e no colorido que invadem o variado cotidiano de lá e cá. Em alguns casos, 5, para ser preciso, a ligação se revela ainda mais forte. Compartilhamos a mesma língua que Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O que há de africano no Brasil está vivo entre nós, mas não cultivamos o que há de novo na África. Nos contos deste livro, todos de autores contemporâneos, descobrimos, admirados,
a África atual. E descobrimos também novas palavras, tecidas pela distância. E então, ao perceber essas semelhanças e diferenças que nos unem, podemos de fato conhecer uns aos outros. Textinho aqui da parte posterior do livro. E é uma verdade. A gente tem uma ideia muito vaga do que seja a África nos dias atuais. É ou não é verdade? Aquela África mítica, simbólica, das grandes savanas, né? Transmitida, passada gerações por gerações, via cinema, via televisão, via livros. Isso aí a gente já tem. Agora, e a África moderna? Como ela se coloca no mundo? Como ela está no mundo? Né? Esse livro aqui amplia um pouco os nossos horizontes e nos coloca diretamente com, pelo menos, a perspectiva imaginária de uma África mais moderna, ok? Fica aí a dica, então. Se você já leu esse livro, parabéns, divulgue aqui, compartilhe suas ideias, diga o que você achou deste livro, deste material. No final do livro tem pequenos resumos da história dos países que encabeçam a organização dos textos. Você fica a par do que aconteceu de mais relevante nesses países em termos de disputa política, social, econômica nos últimos anos, ok? Antes que eu me esqueça, se você é escritor, se você é produtor de textos e quer que alguém produza alguma impressão sobre o seu material, fique à vontade, pode mandar seu livro para cá, a gente pode conversar, trocar endereços. Eu farei a leitura do seu material, se assim for me permitido, e divulgarei aqui em horas oportunas. Entre em contato se você tem interesse nisso, ok? Eu vou fazer aqui uma espécie de reprise, repassando algumas dicas de leitura que eu fiz, inclusive algumas já estão no canal, tem até algum material já no canal sobre elas, outras não. São livros que eu pretendo repassar, outros não, vão ficar aqui comigo. Todo mundo sabe que eu ando por aí distribuindo livros gratuitamente. Tenho também um grupo no WhatsApp, grupo literário. Se você tem interesse em participar, entre em contato. Deixe seu número de celular que eu adicionarei você com o maior prazer do mundo. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês, como dica, vou passar bem rapidamente aqui, é este Lições de Gramática em Versos de Cordel. Eu não tenho o livro original, eu tenho aqui uma apostila que me foi passada pela professora Gabriela Raila, colega minha de trabalho, muito interessante, da editora Vozes, de Janduí Dantas. Para quem é professor de língua portuguesa, gramática, literatura, muito interessante esse livrinho aqui, ó, Lições de Gramática em Versos de Cordel. Há um repasse aqui de informações acerca desta área, só que de uma forma muito dinâmica, através da literatura de cordel, ok?
Editora Vozes, Janduí Dantas. Outra dica de leitura, você que é professor, este material aqui pode ser encontrado nas bibliotecas das escolas. Muito interessante também para você que é professor de literatura, professor de língua portuguesa. É este garoto aqui, ó. Leitura e autoria, planejamento em língua portuguesa e literatura. A organização fica a cargo de Luciene Juliano Simões, Joyce Welter Ramos, Diana Marque e Ana Marisa Filipowski, ok? Da editora Edelbra e foi financiada pelo FNDE. Muito bem. Tá aqui mais uma dica de leitura, principalmente para você que é professor, assim como eu. Quem não é professor, hein, nessa vida? Todos nós temos o que ensinar e também a aprender. Agora, repassando algumas dicas de leitura, já fiz vídeo sobre Cerco, de Stênio Esson, companheiro lá da Bahia. Livrinho muito interessante da editora Multifoco, Birrumba Multifoco, livro recém-lançado, 2019. Chapada Diamantina em peso, deveria comprar esse livrinho aqui, ó. Você se sente lá, pertencente ao lugar, ao nosso lugar. Terra de onde eu vim, Chapada Diamantina, Bahia. Mais um repasse, dica, Roseiral, José Inácio Vieira de Melo. Grande garoto. Tô aguardando aí, José, o material que você me enviou. Assim que chegar, farei as devidas leituras e tirarei minhas impressões aqui no canal. E para finalizar, o conjunto de dicas, Rubem Fonseca, Histórias Curtas, Monstro. Grande Rubem, livro dele recente, não tem muito tempo que ele lançou, da editora vejamos, editora Nova Fronteira. Rubem Fonseca, Monstro dos Contos, escritor fundamental para você entender o que é e o que foi a literatura pós-modernismo aqui no Brasil. Ok? É isso então. A gente vai traçando algumas metas aqui no canal e aos poucos vou divulgando para vocês. Eu estou levando isso de forma mais séria do que eu mesmo imaginei, ok? Estou dando uma lida aí nos materiais sobre os procedimentos dos booktubers e outras cositas, mas para que a gente melhore, né? Já que é para fazer, então vamos fazer razoavelmente bem feito, não é verdade? Então, a gente segue esta pequena batalha diária de transmitir um pouco do que a gente sabe, do que a gente aprendeu ao longo da vida. O que é mais interessante é que com essa proposta aí do YouTube, né, que eu estou adentrando agora, a gente percebe claramente a percepção de que a estética da recepção estava absolutamente certa, né? Yaws, quando propôs lá em 1967, fazendo uma busca aí pelas raízes da teoria literária, ele estava certo. A gente não pode centrar o estudo literário apenas na figura do texto, né? Da imagem do texto ali. Temos também que prezar pelo leitor, pelo ouvinte agora, né?
pelo espectador. Muito bem. Então, nesse jogo que mistura estética da recepção, literatura, pós-modernismo e caos, assim como provocações, a gente inicia as batalhas deste 2020 e, desde já, agradecemos a participação de todos vocês. Sigamos bucaneiros!